Milton Santos dizia, né, Anselmo, que tinha enveredado pela geografia por causa do movimento. Ele dizia que quando ele era criança, ele via muita gente de lá para cá, ou seja, as pessoas que iam do campo para a cidade. Os retirantes, né? E é interessante também, Vera, que ele, embora fosse um intelectual de esquerda, foi preso, viveu no exílio, apesar disso, ele não militou em nenhuma organização de esquerda. Ele dizia assim, eu milito mesmo, são nas ideias, né? Aliás, ele não militou nem em movimentos negros, né? No caso do negro, ele escreveu um artigo que ele dizia que no Brasil existia uma espécie de apartheid à brasileira, que no Brasil não é feio ser racista, é feio dizer que é racista. Ele tem humor, esse cara. Fantástico, né? Queria dizer, em primeiro lugar, que eu me considero um intelectual outsider, coisa que é rara no Brasil. Não pertenço a nenhum partido, não pertenço a nenhum grupo, inclusive grupo de intelectuais, não respondo a nenhum credo, não participo de qualquer militância. No teu filme, inclusive, ele diz que ele é um marxista independente. Eu queria saber que você... Como é que ele formula o pensamento dele? Ele é um provocador, ele é um cara que busca os contrários. Ele não é um cara... Ele é um intelectual à moda antiga, ele não é um cara que adere aos governos com muita facilidade, que gosta de benesses, que gosta de cargos. Então, ele é um cara que gosta de provocar. Ele se sente um intelectual necessário para provocar e não um intelectual necessário para aderir. E ele é muito crítico, ele gosta de saculejar a ordem estabelecida do ponto de vista do pensamento, inclusive. Em função de suas atividades políticas, Milton Santos foi perseguido pelos órgãos de repressão da ditadura militar. Depois de ter cumprido meio ano de prisão domiciliar, seus aliados negociaram sua saída do país e ele ficou fora por 13 anos. A ditadura, né, que em 64, né, pegou todos aqueles que, de alguma maneira, tinham cargos de responsabilidade e estavam comprometidos com a transformação do país. Né? Pegou de cabo a rabo, né? Pegou gente de governo, pegou pessoas que tinham compromissos com a imprensa, né? Pessoas que estavam apoiando os sindicatos, quer dizer, as lutas de desenvolvimento da economia e da política. Quer dizer, a face progressista do país ela foi controlada e apagada. E aí também, Milton... Vem o golpe de Estado de 64, ele é preso, ele é obrigado a sair do Brasil, vai morar na França inicialmente, e da França ele irradia para o mundo, porque ele passa, desde esses anos 60, a ser respeitado como um dos intelectuais que mais conhece as cidades, as grandes cidades no terceiro mundo. Milton Santos começou seu exílio em Toulouse, passando por Bordeaux, até finalmente chegar em Paris em 1968. Lá, deu aulas na Sorbonne, onde foi diretor de pesquisas de planejamento urbano. Quando veio o processo de globalização nos anos 90, quando o mundo inteiro vivia aquela farra da globalização e achava que todos os problemas da humanidade estavam resolvidos, acabou a história, o fim da história do Fukuyama, todo mundo vai poder comprar importado, viajar, todas as crianças do mundo vão poder visitar a Disney e tal. Eu entrevistei o Milton Santos em 95 para um filme sobre Josué. E eu mesmo me mostrava encantado com esse processo. E aí eu falei com ele, mas professor, está legal assim e tal, né? O mundo está melhor. Ele deu um sorriso absolutamente perverso, como ele sabia dar, e disse, isso não vai dar certo. E eu parei, mas por que, professor? Está todo mundo gostando? Ele falou, porque não vai ter para todo mundo. O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo, né? O centro do mundo hoje é o dinheiro, mas o dinheiro no estado puro. O dinheiro em estado puro só é o centro do mundo por causa dessa geopolítica que se instalou, proposta pelos economistas e imposta pela mídia. Professora, qual é a crítica que o professor Milton Santos fazia à globalização?
a maioria das coisas da globalização, como ela é feita, é ruim, entendeu? Porque essa globalização, ela não dá muita importância ao homem. Ela vai dar importância a outras coisas que não ao homem. Então, para ele a globalização era uma coisa que não ia dar certo, com o passar do tempo, que não ia dar certo. Enquanto nós todos estávamos curtindo as benesses do que nós acreditávamos ser a nova ordem mundial, a globalização, ele chamava essa nova ordem, que nós achávamos uma coisa sensacional, ele chamava como globalitarismo. Uma mistura de globalização com autoritarismo, porque ele percebeu, já no primeiro momento, que naquele momento circulavam capitais e mercadorias, e os humanos não. Enquanto você podia mandar dinheiro para o mundo inteiro, ficou essa farra dos capitais, que, inclusive, mandando dinheiro aqui para o Brasil, porque os juros são bons, que você pode comprar tênis de marca em qualquer loja. Ele percebeu que, enquanto isso acontecia, a Espanha construiu um muro para impedir a África de chegar na Europa. E os Estados Unidos construíram um muro para impedir os latinos, os mexicanos de chegar aos Estados Unidos. Quer dizer, ele percebeu já muito antes de nós todos que enquanto as mercadorias e os capitais circulavam, os humanos não. E aí ele começa a defender a tese do globalitarismo, quer dizer, a globalização com o autoritarismo. Talvez o fato de que esses 50 anos criaram também uma multidão de excluídos, isso ajuda, eu creio, digamos, a criar, digamos, a oposição entre os que têm e que estão tranquilos porque têm, e os que não têm, que são permanentemente intranquilos. E que isso alimenta, eu creio, uma oposição que é criadora. Qual era a visão dele do mundo global e quais eram as críticas que ele fazia? Quer dizer, mais uma vez, Milton era um ser de esperança, né? Então ele fazia todas as críticas, mas deixava uma porta de saída sempre, né? No final ia dar certo. Ia te virar a mesa, né? Ia virar a mesa, porque o Milton ele tem uma trajetória, que é uma trajetória intelectual, do terceiro mundista, né? Aquele que trabalhou na Tanzânia, que trabalhou na Venezuela, trabalhou em muitos lugares do mundo. Ele tinha uma experiência de terceiro mundo muito grande. Há que se entender que há uma face positiva na globalização, que é o conhecimento do mundo. Nós hoje conhecemos muito mais do mundo do que conhecíamos antes. É verdade. Agora já falamos até aqueles países todos, né, que não falávamos antes, nem sabíamos que eles existiam. Então tem um lado que é isso, e que pode formar uma nova ideia de universal, né? Você pode ter uma leitura muito mais rica do mundo do que tinha antes. Esse é um lado positivo. O lado negativo é que esse saber está controlado, né? Numas potências. Isso tem que arrebentar. Então, a ideia de que isto vai arrebentar necessariamente. E o que vem a seguir disto é que, por enquanto, nós temos uma globalização que só produz perversidades, vamos dizer assim. A seguir disso é um outro período histórico, né, que está sendo construído desde já. O consumo que é hoje o grande fundamentalismo. Esse, sim, é que é o grande fundamentalismo. Então ele intuiu os problemas que nós íamos perceber apenas 6, 7 anos depois. Eu estou te falando de 95. Ó. A grande crise do mundo acontece mesmo em 2001, né, com as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, Nova York, que para o Milton Santos era um reflexo do desprezo político que os árabes estavam recebendo do mundo. Ele me falou, a entrevista que eu fiz com ele em 2001, e ele me falou, olha, os árabes vão se manifestar. E a manifestação dos árabes não é uma manifestação religiosa, é uma manifestação política. O que está acontecendo hoje no mundo, o que aconteceu em 2001 e está 10 anos depois acontecendo, ele percebeu e me falou disso em 2001. A clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição, mas sobretudo pelo estudo. E, quer dizer, tentar ver a partir do presente o que se projeta no futuro. E a figura do professor? Aliás, você escreveu um artigo falando sobre isso. Ele ensinava sempre. E esse ensinar não é em sala de aula, né?
ensinava de tudo, como é que você devia tomar um vinho, como é que você poderia se defender, como é que era melhor você andar vestido para não ter contradições secundárias. Então, ele ensinava de tudo para você, como dobrar uma carta, né? Ensinava facilidades para que você pudesse enfrentar as dificuldades. Então, Milton ele tinha essa capacidade de ver entre as pessoas, não necessariamente suas alunas, mas de alguma maneira discípulas, a potência, mais uma vez, de cada um. Então, o grande ensinamento de Milton, professor, é encontrar um lugar no mundo para todo mundo. Né? Encontrar um lugar no mundo para todo mundo. Isso é muito bonito. Ele foi convidado para dar aula em universidades do mundo inteiro, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Tanzânia, França. Então, ele é um cara muito respeitado por esse conhecimento. E ele, o palco também foi uma coisa que ele criou, o espaço geográfico são coisas que ele pensou muito bem. E ele foi ampliando a área de conhecimento dele, a inserção dele no mundo do conhecimento, e terminou a vida com mais de 20 doutorados honoris causa, respeitado no mundo inteiro e nas melhores universidades, e é um grande pensador brasileiro. Eu creio que as condições da história atual permitem ver que outra realidade é possível. Essa outra realidade é boa para a maior parte da sociedade. E nesse sentido, a gente é otimista. A gente é pessimista quanto ao que está aí, mas otimista quanto ao que pode chegar.